Olá, boa tarde. Sou o Rui, da Empower Network, e pensei hoje gravar esta mensagem por ser o início da primavera. A primavera está sempre associada ao renascer, não é? Vemos tudo, as plantas todas a rebentar, as árvores a rebentar, a florir, tudo cheio de flores, como este belo pessegueiro. Este pessegueiro está lindíssimo, cheio de flores. E este renascer que acontece com a primavera deve também inspirar-nos, não é? Deve também inspirar-nos, deve também ser para nós uma fonte de motivação para a nossa vida. E isto concretamente está relacionado com o seguinte: a importância, não é? A importância deste renascer, a importância deste despertar para uma nova vida, está relacionado com o seguinte: é mais ou menos do conhecimento comum, não é? É uma opinião geralmente aceita que as coisas estão mal, não é? O mundo está mal, o mundo está bastante mal, as pessoas estão mal, a evolução que se está a ver não augura assim um futuro muito positivo. Isto em termos genéricos, não é? Mas depois por outro lado vemos bolsas, não é? Vemos pequenos grupos, que até já nem são tão pequenos, alguns estão a crescer, do oposto, não é? Que auguram de facto um futuro muito brilhante, que auguram que algo nos espera de novo, de maravilhoso no futuro, se for aquele o caminho, não é? E não o outro genérico que nós vemos por aí em geral. Isto por o seguinte: porque a sociedade humana está de facto num momento de viragem, está num momento de uma grande transformação, uma transformação muito profunda, aliás, que está a acontecer. Está a acontecer. Aqueles que estão atentos estão a vê-la a acontecer e estão até a participar nela, estão até intimamente ligados, intimamente envolvidos nessa transformação, não é? Outros estão ainda naquele modelo antigo, decadente, naquele tal modelo com um futuro negro, não é? Ou no mínimo bastante sombrio. Há esses que vão nessa direção, não é? E há o tal grupo que está a ver as coisas a mudarem e a transformarem-se. Agora, a diferença entre esta transformação que está a ocorrer agora e outras transformações que têm ocorrido na humanidade é sobretudo a rapidez da mudança. Tem sobretudo a ver com a rapidez, com a velocidade com que as coisas estão a mudar, com a velocidade com que as coisas estão a acontecer. Isto é impressionante. Para um olhar atento, isto é realmente algo impressionante. E se nós quisermos comparar, eu vou só fazer esta comparação para dar uma ideia daquilo que estou a dizer. Por exemplo, a humanidade, desde a vinda de Jesus, não é? Desde o início desta era, basicamente até ao início da Revolução Industrial, até aos anos 1800 e tal, a humanidade esteve muito estável, quer dizer, basicamente muito estável, ao longo de quase 2000 anos, mil e muitos anos, 1800 anos, quase, muito estável. Havia aquela classe dominante, não é? Que era essencialmente a nobreza, que era uma classe muito pequena, em termos numéricos, em termos quantitativos, era um número muito pequeno de pessoas, e depois o clero, não é? Alguma porcentagem também dos guerreiros, não é? Portanto, aquelas pessoas que estavam dedicadas à defesa dos Estados, mas a generalidade das pessoas, a grande maioria, 90 e muitos por cento, eram pessoas muito pobres, geralmente analfabetas. O analfabetismo, a taxa de analfabetismo, até o início do século XX, era muito elevada, não é? E, portanto, houve um modelo que foi mais ou menos estável, estão a ver, durante quase 18 séculos, 19 séculos. Depois começou uma transformação grande
com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou muito, imensas coisas na sociedade humana, não é? Nomeadamente a ascensão de outras classes, não é? De uma outra classe também poderosa, que depois foi enriquecendo, não é? Cada vez mais com o desenvolvimento da Revolução Industrial, e criou-se mais ou menos aquela estrutura que nós conhecemos, das pessoas terem um trabalho, não é? Viverem numa casa, irem para o trabalho, as crianças irem para uma escola, onde estão guardadas lá durante o dia para os pais poderem estar a trabalhar, na empresa ou na fábrica. E esse modelo, digamos, que se tem mantido, não é? Tem-se mantido mais ou menos até 2000 e poucos, não é? 2000 e algo, até há 4, 5 anos talvez, até há 5, 6 anos. Esse modelo tem-se mantido. E nós vemos, quer dizer, as escolas que existem hoje em dia são as escolas que foram instituídas logo no início, não é? Quando se criou o sistema de ensino por escolas, não é? Neste método, as crianças estarem ali guardadas para os pais trabalharem. Aquele sistema de emprego, não é? As pessoas terem um emprego, entrarem de manhã, trabalharem até à tarde, ou eventualmente trabalharem por turnos, pronto. Houve uma grande mudança que foi a alfabetização. Portanto, ao longo do século XX, os números de pessoas alfabetizadas foram sempre crescendo, não é? E hoje o número de analfabetos, pessoas que, portanto, que não saibam ler nem escrever, é um número quase residual, eu diria abaixo dos 10%. Aqui na Europa, pelo menos, não é? Abaixo dos 10%. Mas pronto, houve assim um aumento da escolaridade, houve um aumento das qualificações académicas, aumentou o bem-estar, não é? O nível em geral de bem-estar das pessoas, portanto deixaram de viver naquela miséria em que se vivia durante aqueles séculos todos até o início da Revolução Industrial. Continua, no entanto, a haver um grande desfazamento, não é? Entre aqueles que são realmente muito ricos e aqueles que são muito pobres, e todos os outros que estão assim ali pelo meio. Continua a haver esse grande desfazamento, mas houve uma grande mudança, não é? Com a Revolução Industrial houve uma grande mudança, houve um novo modelo que foi estabelecido, só que agora, nestes últimos anos, mas estão a ver, portanto, esta mudança demorou todo este tempo, né? Desde o início da Revolução Industrial até o ano 2000 e qualquer coisa, 2010, por aí. Portanto, foi uma mudança gradual, não é? Ao longo destas décadas e séculos, e 2 séculos. Foi uma mudança gradual, com a industrialização, com a evolução tecnológica, depois o predomínio dos serviços, não é? Os serviços começaram a predominar cada vez mais, a indústria começou a ser cada vez mais de alto nível de qualificações, não é? Deixou de ser aquela indústria de produção com base em mão de obra, não é? Que era no início da Revolução Industrial. Só que agora, o que é que acontece? Já depois, não é? Já muito depois do aparecimento da internet, já depois do aparecimento dos telemóveis, já depois do aparecimento das redes sociais, e da interconectividade, não é? Da conectividade permanente, nós estamos numa outra era. Estamos numa era completamente diferente daquela que predominou até há pouco. E é uma era que está a avançar assim a uma velocidade gigantesca, com base na mobilidade, não é? Uma mobilidade imensa. Toda a gente agora tem imensa mobilidade. A conectividade, toda a gente está sempre ligada, seja por Facebook, seja por e-mail, seja por telemóvel, as pessoas estão sempre ligadas. E depois essa realidade paralela que são as redes sociais, não é? Todo o espaço virtual em si, que foi criado com a internet e potenciado pelas tecnologias. Portanto, há todo um modelo completamente diferente. E então, isto está a abrir imensas possibilidades, não é? Vamos ter, dentro de muito poucas décadas, ou dentro de uma década sequer, só dentro de uma década, ou uma década ou duas, não é? Vamos ter em breve um mundo totalmente diferente. Portanto, das duas uma, não é? Ou nós realmente percebemos esta mudança e nos adaptamos a esta mudança
e encaixamos nela e tomamos partido dela e beneficiamos dela e evoluímos com ela, não é? Ou queremos ficar agarrados àquele modelo que conhecemos e que existiu desde o início da Revolução Industrial e que está em decadência e desaparecimento. Pronto, isto é um aspecto, não é? É um aspecto extremamente importante que nós temos que perceber, não é? Perceber e vê-lo acontecer. O outro aspecto intimamente ligado também é aquilo que tem a ver com o lado humano, não é? O lado humano, portanto, também é bastante visível a degradação, a decadência que está a acontecer em termos humanos. Nem preciso dar exemplos, não é? Mas nós vemos todos os dias pessoas que nós até considerávamos bem lá em cima, não é? Pessoas que eventualmente deveriam estar acima de qualquer suspeita, não é? E todos os dias vemos saírem à luz do dia uma série de podres completamente inconcebíveis que deixam as pessoas completamente desiludidas, defraudadas, desapontadas, tristes até. Mas só se surpreende com isto quem vê que não há uma aposta em termos humanos, não há uma valorização do desenvolvimento humano, do desenvolvimento interior de cada um de nós, não é? Em termos dos nossos valores, da nossa integridade, da nossa moral, da nossa ética, da nossa, todos aqueles valores que devem ser a base sólida de um ser humano, não é? Só quem não vê que isso está descurado é que depois se surpreende com o que acontece, não é? O que acontece é simplesmente natural. É simplesmente natural porque o lado humano, eu diria até o lado espiritual do ser humano, está completamente esquecido, ignorado, descuidado no mínimo, deixado de lado, não é? E então esta nova era, este novo período que está a despontar, não é? E que está a acontecer aliado a todas estas novas, toda esta revolução, não é? Como eu disse, novas tecnologias, a mobilidade, a interconectividade, a tal realidade virtual, sejam redes sociais, seja o que for. Portanto, paralelamente a isso, está também a acontecer um grande desenvolvimento interior ainda de algumas bolsas apenas, não é? De alguns grupos humanos que estão a perceber a necessidade do investimento nisso, não é? Isso é absolutamente fundamental, porque esta globalização, não é? Passarmos a ser pessoas globais, passarmos a ser cidadãos globais, permanentemente interligados, interconectados, não é? O equilíbrio só poderá existir, o equilíbrio nosso, não é? Interior, e o bem-estar, não é? Só poderá existir se houver também uma solidez, uma consistência interior muito grande. E essa solidez, essa consistência interior vem precisamente de apostarmos, de trabalharmos, de desenvolvermos esse lado humano essencial, essa tal essência, não é? Que diz no Príncipezinho de Saint-Exupéry, a essência que é invisível aos olhos, não é? Só com um investimento, uma aposta, um trabalho a esse nível muito grande, não é? Tal lado, chamemos-lhe humano, não é? Dos nossos valores humanos, da nossa integridade como seres humanos, da nossa natureza espiritual. Só com esse trabalho é que poderemos também então tomar partido desta grande onda, desta grande renovação, desta grande era que está a surgir. Então eu pensei que esta mensagem seria apropriada para o dia de hoje, para este início de primavera, para este início de renovação, não é? Que está a acontecer no planeta, para que tomemos consciência da importância de nos renovarmos a nós próprios também e de entrarmos nesta nova onda, nesta nova geração, nesta nova fase, nesta nova era, não é? Que já está a acontecer, já está aí,
coisa que vai começar, que se prevê que vai começar, não, ela já começou e já vem por aí fora, já há uma onda grande. Alguns é que poderão ainda não ter reparado, não é? Mas pronto, era para isso que nós hoje queríamos falar um bocadinho e dizer que a Empower Network está aqui também nessa linha, não é? Está totalmente nessa linha, e temos aqui imenso